Olá, meus amados irmãos e queridos amigos que nos acompanham por meio deste canal. Seja muito bem-vindo para mais um tempo devocional. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 6, verso 12, ele diz assim: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Bom, aqui esse texto é muito claro em nos dizer que nossa briga, nosso problema neste mundo, nessa caminhada, não é contra o nosso cônjuge, contra o nosso filho, contra os nossos pais, contra o governo, contra pessoas, contra as nossas lideranças espirituais. A nossa guerra é muito mais difícil de detectar aos olhos humanos, ou melhor, impossível, porque é uma guerra espiritual. Então, eu quero chamar você a olhar para esse texto e compreender que a palavra de Deus, ela nos traz as armas que precisamos para combater, para nos proteger dessas ciladas, dessas investidas do inimigo contra as nossas vidas. Observe que no versículo acima ele vai dizer: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, é a palavra de Deus que, além de nos sustentar, ela nos dá a direção, nos dá o fortalecimento para que possamos, sim, enfrentar essas dificuldades que temos com relação aos inimigos, ao inimigo das nossas almas. Certa vez, uma reunião de anjos chegou até o Senhor nos céus e ali estava junto deles o diabo, Satanás. E Deus faz uma pergunta retórica para Satanás: de onde vens? E ele diz: de rodear a terra e passear por ela. Então, Satanás, ele continua ativo diante deste mundo, procurando usar as suas artimanhas para acusar os servos de Deus, para desfazer a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por isso, tenha toda a atenção, não se deixe enganar por aquilo que muitas vezes nossos olhos estão vendo, nossas mãos estão apalpando, mas que na verdade não é o motivo da nossa guerra. O motivo da nossa guerra, eu repito, não é o nosso cônjuge, não são os nossos filhos, não é o nosso patrão, não são os governantes em si, as pessoas dele, mas sim o sistema que está implantado no mundo desde em que o pecado entrou no mundo. Então, fica um alerta para todos nós, estejamos firmes no Senhor para que possamos então combater as ciladas do maligno. Se você quiser, dê uma lida nesse texto a partir do verso 10 até o verso 18 ou até o verso 20, no qual você vai poder se firmar mais, procurar compreender as armas que o Senhor nos disponibiliza para esse tempo de guerra contra o inimigo. Deus abençoe a sua vida.